Muitas crianças são acometidas pela asma ou pela bronquite, mas você sabe quais são as diferenças entre essas duas doenças? Qual a mais comum em crianças? E como os pais podem evitar que esses quadros se agravem? É sobre isso que eu converso no Bem-vindo de hoje com a pediatra Jussara Rezende. Doutora Jussara, para começar o nosso bate-papo, asma e bronquite. Muita gente ainda confunde, né, essas duas doenças, o que são elas, quais as diferenças? A asma, na verdade, ela é uma doença crônica, que não tem cura, mas tem tratamento. Ela é muito comum no seu início na infância, mas com o diagnóstico que ele é dado ao longo do tempo. Você não consegue, num primeiro episódio, onde a criança ela chia, onde ela tem aquela tosse seca, persistente, já taxá-la como asmática. Então, por isso, em função da asma, ela ser uma doença que não tem cura, esse termo é estigmatizado. E muitos pais têm dificuldade em falar que tiveram problemas na infância em relação à asma, como os adultos hoje. Então, sempre tem essa troca. Para não falar asma, se fala bronquite. Há sintomas parecidos entre as duas que também acabam gerando, né, essa confusão ou não? Elas se manifestam de maneiras diferentes, como que é? Realmente há sintomas parecidos. Na entidade bronquite, nós temos dois diagnósticos, a bronquite aguda e a bronquite crônica. A bronquite crônica, ela é mais própria dos adultos, e um dos principais fatores que desencadeia é o tabagismo, é o fumo. E aí são aqueles quadros onde tem uma tosse crônica produtiva, que é o que? É aquela tosse com catarro, aquela tosse com muita secreção. E aí, para esse diagnóstico, a gente dá, quando se tem os sintomas por mais de 3 meses, durante 2 anos consecutivos. Geralmente, a bronquite crônica, ela está associada ao DPOC. Já no caso da bronquite aguda, o que acontece? É uma inflamação dos brônquios em função, geralmente, de quadros virais ou bacterianos, causando também o quadro de tosse recorrente e algumas vezes levando à questão da chieira ou sibilo, que é tão comum na asma. Já a asma propriamente dita, o que ela é? Na maioria das vezes, ela é em função de um quadro alérgico, que a maioria dos desencadeantes são os ácaros, poeira, mofo e em alguns locais a questão do pólen. Então, em função ou desses inalantes, ou, por exemplo, mudança de tempo, que é muito comum nessa época de inverno, teve a mudança de tempo, a maioria das crianças ou os pacientes, já que têm o diagnóstico estabelecido, começam com as crises de tosse, aperto no peito, falta de ar e o sibilo característico. E no caso da asma, tem algum tipo, alguma variação que seja mais comum nas crianças? A asma, ela engloba algumas alterações que vão coincidindo com o crescimento da criança. No primeiro episódio que a criança tem de chieira, onde a gente não a taxa, né, não a diagnostica como asma em si, esse primeiro episódio de sibilância, tosse persistente, a gente dá um nome de bronquiolite. Muitos pais falam, né, meu filho teve bronquiolite. Ou seja, em função de um quadro viral, a criança desencadeia esse processo, que ele pode se repetir ao longo da infância ou pode, inclusive, nunca mais acontecer. Após esse primeiro episódio, se a criança mantém episódios recorrentes de sibilância, de chieira, em função de quadros virais ou quadros alérgicos, a gente dá o nome do bebê chiador, que é em torno de 2, 3 anos de idade. E aí sim, quando é estabelecido que a causa é uma causa alérgica, ou quando a gente tem alterações claras nos exames, aí nós damos o diagnóstico de asma, que a grande maioria é a causa alérgica.
Pais que têm filhos aí diagnosticados com asma, têm de tomar mais cuidado nesse período? Como que é as idas ao médico? Como que funciona? Como que deve ser o acompanhamento dessas crianças? Tem alguma diferença ou não? A asma ela é uma doença que ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E o principal tratamento dela é justamente o tratamento de prevenção, onde você faz uso de uma medicação que controla para que esses episódios de tosse recorrente, chieira, não aconteçam com tanta frequência ou não sejam episódios de grande gravidade. Então, uma vez que a criança ela faz o acompanhamento adequado com o seu médico, dificilmente um quadro do coronavírus, do Covid-19, trará grande impacto. Essa foi uma grande dúvida, porque dentre os fatores de risco entravam as doenças respiratórias. Mas o que se viu é que doenças respiratórias não controladas. Então, mais uma vez, um alerta para os pais. Sei que nesse momento de pandemia a gente tem aquele medo da ida ao médico, né, da saída de casa, mas para aquelas crianças que têm diagnóstico de asma, esse acompanhamento ele se faz mais importante ainda. Como que é essa questão da prática de exercícios físicos, às vezes uma natação, um futebol, ou até mesmo de brincadeiras, né, que requerem uma corrida, uma coisa de maior impacto. As crianças que têm asmas podem fazer, não podem, deve ter um cuidado maior. Como que funciona aí nesses casos? Porque às vezes os pais ou as mães ficam um pouco aterrorizados, né? Como que deve ser aí o acompanhamento dessas crianças? Olha, na verdade, as crianças podem e devem praticar atividades físicas, especialmente aquelas ao ar livre, que é ótimo para as crianças. O que acontece é que durante um quadro de crise de asma, onde tem aquele processo inflamatório mais agudo, onde tem a questão da falta de ar, o cansaço, a tosse, geralmente o que vai acontecer? Isso vai inviabilizar a prática da atividade física. Então, a criança ela vai cansar antes, ela não vai conseguir fazer a mesma atividade. E realmente, se nesse momento ela se esforça muito, aí sim isso pode piorar o quadro de asma, levando a um quadro mais grave. Mas, igual eu falei, as crianças que estão sem crise e aquelas que fazem controle com o médico, fazem o acompanhamento, usam as medicações de forma adequada, elas conseguem ter uma vida normal. E é isso que nós queremos para os nossos pacientes, que eles brinquem, corram, pulem, façam atividades físicas. Quais cuidados aí os pais podem ter com o ambiente para evitar crises ou até mesmo essas doenças? Então, cuidado com cortinas e tapetes, pelúcias. Se tiver alguma pelúcia, igual eu sempre digo, que é de muito apego da criança, que seja uma pelúcia fácil de lavar. E aí, então, faça essa programação de lavagem constante. Outra questão super importante é em relação ao cuidado da poeira domiciliar, que é o que eu recomendo, não varrer a casa, mas sim passar um pano úmido. Além disso, imprescindível, as capas em colchão e travesseiro, as capas impermeáveis e antialérgicas, uma vez que um dos locais de maior depósito do ácaro são esses ambientes que têm espuma, assim como também os sofás. Sempre recomendo avaliação se existe alguma área de infiltração na casa, que é muito comum onde se forma o bolor. E aí, para quem é alérgico, é um prato cheio para as crises, para as noites mal dormidas, para as tosses sem resolução. Alguns pais me perguntam assim: mas meu filho pode ir para o sítio, pode brincar na terra, pode ir onde tem muita grama? Gente, pode sim, vida ao ar livre, é super importante. O problema não é a terra de fora, o problema é a poeira da casa fechada. É o ácaro que se concentra ali naquele espacinho que realmente aí precisa daquele cuidado, igual eu falei, passar o pano úmido, abrir a casa, deixar ventilar bastante. Algum fato que os pais queixam comigo é em relação aos animais de estimação, como cães e gatos, porque realmente alguns pacientes também são alérgicos aos pelos desses animais. E aí sim, gente, quando se tem alergia comprovada, realmente também é evitar.
tá bom? Asma não tem cura, mas tem tratamento. E ela, quando ela é bem acompanhada de perto, junto ao médico da confiança dos pais, faz o uso das medicações de forma correta, a criança pode levar uma vida normal. Ela pode, igual a gente comentou, brincar, correr, pular, sem grandes sustos aos pais. Muito obrigada por ter topado falar com a gente novamente, viu? Fico muito feliz, Ivy. Obrigada mesmo pelo convite. Pode contar sempre comigo, viu? Um prazer imenso. Muito obrigada pela sua companhia no Bem-vindo de hoje. Agora eu tenho um recado muito importante para você. Tá vendo esse QR Code aí no cantinho da sua tela? Por meio dele, você contribui com a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, uma importante iniciativa religiosa e social. Então, posicione a câmera do seu celular e faça parte. Eu estou contando com a sua contribuição. Até a próxima semana. Tchau, tchau!